Eternizando conhecimento. Matemática. Aula 1. Parte 3. Objetivo desta aula é mostrar o que é matemática, operações, conjuntos. Operações. Vamos à ação, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Multiplicação e divisão. Avançando, o ser humano abstraiu mais ainda. Viu que não precisava somar números repetidos. Por exemplo, 5 mais 5 mais 5 é igual a 3 vezes 5 é igual a 15, e 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 5 vezes 3 é igual a 15. Ou seja, o resultado era o mesmo. 5 vezes 3 igual 3 vezes 5, propriedade comutativa. Ele precisava fazer uma tabela com o número de vezes com algo que se repetia. Se trocava um carneiro por 10 frutas, 2 carneiros seriam 2 vezes 10 frutas, que seriam 20 frutas. Só precisava decorar essa tabela de vezes e tudo ficava mais fácil. Mas as coisas complicavam quando se tratava de números grandes. Imagine ele fazendo 43 vezes 54. Pois é. Talvez ele fizesse a unidade 3 de 43, sendo multiplicado por cada parte de 54. Assim, 3 vezes 4 igual 12, e 3 vezes 50 igual 150. Depois, a dezena de 43. 40 vezes 4 igual 160, e 40 vezes 50 igual 2000. Ele deve ter percebido que números multiplicados com zero, no final, deveriam ser acrescidos com zeros no resultado. Então, somava tudo. 12 mais 150 mais 160 mais 2000 é igual a 2322. E, sem querer, descobriu uma das propriedades, a distributiva. Assim, 3 vezes 50 mais 4, igual a 3 vezes 50 mais 3 vezes 4. Evoluímos e passamos a armar as contas assim. E fazemos igual a ele, mas meio organizado. Fazemos as contas começando pelas unidades. 3 vezes 4 igual 12. Mas temos, agora, um grupo de 10 completo. Então, marcamos em cima do 4 de 43, um número 1 como lembrete e deixamos o 2 de 12 sozinho, porque a unidade não completou nenhum grupo. Depois, atacamos as dezenas, o 4. O 4 marca para a gente que são 4 grupos de 10. Então teremos 4 vezes 4 igual 16 grupos mais um grupo que marcamos em cima. Logo, 17 e colocamos na casa das dezenas. Observe que o 1 de 17 indica mais uma casa, a das centenas. Como não vamos fazer nada com esse 1, simplesmente deixamos naquela casa. Partimos para a dezena de 54. Numa linha abaixo de 172. Como o 5 está na casa das dezenas, deslocamos a conta para começar a pôr o resultado já na casa das dezenas e multiplicamos novamente a unidade de 43, assim. Veja que 3 vezes 5 igual 15. Formamos mais um grupo de 10. Logo, marcamos com 1 em cima do 4. Agora é a vez da dezena 4 de 43. Teremos então 4 vezes 5 igual 20, mais aquele 1 marcado acima. Então, colocamos o 21 ao lado do 5. Depois, fazemos uma soma das duas linhas, assim. E o mesmo acontecia quando se queria controlar suas dívidas. Imagine que, no mês de abril, ele pagou 5 vizinhos, que devia, no mesmo valor de 5 dinheiros, cada. Só que devia pagar 10 a cada vizinho. Então, 5 vezes 5 menos 10, igual a 5 vezes menos 5, igual a menos 25. Aí, ele percebeu uma coisa. Quando multiplicava números positivos, o resultado era positivo. Quando multiplicava número negativo com positivo, ou positivo com negativo, o resultado era sempre negativo. Então, pensou,
será que pode acontecer de se multiplicar dois números negativos? Mas, como? Afinal, um dos fatores serve como um contador e não existe um contador negativo. Veio então a velha abstração matemática. Como isso poderia acontecer? Vamos pensar que no mês de maio, esse indivíduo não precisava pagar 5 vizinhos, mas somente 4. E ele queria saber a diferença de um mês para o outro, só para saber se pagou mais ou pagou menos. Vamos fazer a conta assim. Primeiro, qual a diferença entre a quantidade de vizinhos de maio em relação a abril? 4 menos 5. Segundo, a diferença que se pagou nos 2 meses, 5 menos 10, que são os valores que se ficou devendo a eles. Assim, teríamos 4 menos 5, vezes 5 menos 10, igual a menos 1 vezes menos 5. É pura abstração. E como resolvemos? Será que dá negativo ou positivo? Vamos mudar as contas. Em abril, ele pagou 5 vezes 5 menos 10, igual a 5 vezes menos 5, igual a menos 25. Em maio, ele pagou 4 vezes 5 menos 10, igual a menos 20. Mas ele quer saber a diferença, se pagou mais ou menos. Então, menos 20 menos 25. Caraca! Que rolo! Como saímos dessa? Vamos pensar um pouco. Se ele pagou 25 e no outro mês pagou 20, ele não deixou de pagar 5? Então, obteve um lucro, deixando de pagar, e isso é positivo. Veja numa reta de números inteiros. São aqueles usados para se contar, chamados de naturais, e esses mesmos números, porém, com sinal de negativo. Se você reduziu o gasto de 25 para 20, você tem 5 de vantagem. Se fosse o contrário, de 20 para 25, seria prejuízo de 5, menos 5. Viu, então, que é possível a conta de multiplicar de dois números negativos. Viu também que o seu resultado é sempre positivo? Para dividir, funcionava parecido, mas precisava lembrar sempre que a divisão deveria ser sempre em partes iguais. Nada de 2 carneiros para um, 5 para outro. Não. Tinha que ser a mesma parte para cada um. Com certeza, ele não usava nossas técnicas arrojadas de divisão. Devia ser algo mais simples, como usar a tabela de multiplicação. Se ele queria dividir 43 carneiros para 5 filhos, ele devia pensar em múltiplos de 10 como referência. Assim, ele pegava o 5 e multiplicava por 10. 50 ficava acima do 43, então, ele sabia que tinha que dar menos do que 10 carneiros por filho e na tabela ele ia vendo os números mais abaixo. 9 vezes 5 igual a 45. Ainda não. 8 vezes 5 igual a 40. Isso. Logo, ele sabia que só podia dar 8 carneiros para cada filho e ficaria ainda com 3 carneiros de sobra. E se o pré-histórico da fábula trabalhasse por grupos? Então, se tivesse o número 847 para dividir para 5 filhos, como faria? Talvez ele trabalhasse primeiro pela centena. Qual o maior número que, multiplicado por 5, chegaria a 800 sem ultrapassá-lo? Seria 100, porque 200 daria 1000, ultrapassando 847. Então, passava para o que sobrou. 847 menos 500 é igual a 347. Agora era a vez do grupo das dezenas e procuraria qual a dezena que mais se aproxima de 340. Seria 60, pois se fosse 70, ultrapassava 347, dando 350. Aí, ele já sabia que a resposta estava chegando a 100 mais 60 igual 160. Faltava agora a parte das unidades. O que sobrou?
347 menos 300 igual a 47. Qual o número que, multiplicado por 5, chegaria perto de 47? Seriam 9 e restariam 2 unidades. Logo, a solução seria 100 mais 60 mais 9 é igual a 169 com 2 unidades de resto. Mais adiante, alguém pensou em uma maneira mais rápida de identificar o resultado da divisão. Ele começou pensando em tratar cada dígito do número separadamente, desde que este número fosse maior ao que se pretendia dividir. Imagine o número 847 sendo dividido por 5. Você trata primeiro do dígito 8, porque ele é maior que 5, e vai procurar o primeiro número que, multiplicado por 5, vai ser igual a 8 ou menor que ele. No caso, seria 1 porque 2 ultrapassaria. Assim. Só um detalhe. Cada parte da divisão recebe uma etiqueta. 847 é o dividendo, o número a ser dividido. O 5 é o divisor, porque será o número que dividirá o dividendo. O resultado da divisão é o quociente e é o que estamos procurando encontrar. E se a divisão não é exata, deixará um resto que sempre é menor que o divisor. Continuando a operação, agora você deve fazer 8 menos 5 é igual a 13 e colocar o resultado embaixo, como uma subtração. Em seguida, você desce o 4 para ficar ao lado do 3. Agora, você tem que encontrar um número que, multiplicado por 5, seja igual ou inferior a 34. Então, o 6 se encaixa perfeitamente. Continuamos descendo agora o 7, para ficar ao lado do 4. O maior número possível é o 9, pois daria 45. Fazendo a subtração, teremos 2 como resto, uma vez que não temos mais como dividir, quando o último número que sobrou é menor que o divisor. Veja que a divisão para por aqui, porque estamos tratando de números inteiros. Outro ponto importante: os sinais positivos e negativos na divisão seguem a mesma lógica da multiplicação. Na parte 4, veremos frações, mas do meu jeito. Até lá!